Me fale a respeito dessa situação da Lei Áurea, o que foi que você falou, por que gerou essa polêmica toda, e o que, que você pensa de fato a respeito disso? Eu falei uma hipótese lá com os caras do Três Irmãos, inclusive recebi meu kimono hoje do brother lá. Você foi lá ou foi daquela vez que você teve aqui? Kimono aí, não, esse assunto quando você estava aqui, eu fui lá. Pegar, sacana, o vídeo que me fizeram humilhando, vou fazer 10 de você e tal. Agora, como é que um cara com mais de 2 metros, com mais de 200 quilos, rapaz, até de brincadeira ali, rapaz, é difícil, não é não? A verdadeira Lei Áurea é o Bitcoin. A Lei Áurea foi uma péssima lei. Uma lei com 3 artigos que não indenizava ninguém, nem proprietário e nem escravo. Foi bom para o Brasil. Todo mundo tá de uma hora para outra na rua, pessoas que nunca saíram da fazenda na vida. Foi bom pro Brasil isso? A gente colhe os frutos disso até hoje. Como é que foi feito nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos o cara tinha 3 opções, não é isso? O cara podia receber X hectares se ficasse na terra décadas. E o cara podia servir o exército, que foi durante a Guerra Civil, e se ele quisesse, ele recebia a passagem de volta. Inclusive os Estados Unidos comprou um pedaço da África para quem quisesse voltar, chama Libéria. Lembra aquele senhor das armas? Sim. Acho que quem resolveu voltar se lascou, e você? Mas assim, você acha que se não acontecesse a Lei Áurea, naturalmente aconteceria o que aconteceu nos Estados Unidos? Já existia uma lei que chama Lei do Ventre Livre. Existem escravidões que são legítimas e escravidões que são ilegítimas. Se você acredita na lei de Deus, a lei de Deus que em Samuel as pessoas deram as costas a ela, você acredita em escravidão. Se alguém mata um arrimo de família, se um vagabundo, ladrão com arma na mão, mata um pai de família, ele não deve ser obrigado a sustentar os filhos desse cara? Como é que chama trabalho involuntário? Hein? Com ameaça de morte. Qual é a definição disso aí? De trabalho esforçado, quando alguém é propriedade do outro. Né? Tem escravidão no Antigo Testamento. Jesus revogou a escravidão. Só que a escravidão no Antigo Testamento, primeiro, que não é por nascimento nunca. Ninguém nasce escravo, não é isso? E em segundo lugar, que ela é por tempo determinado e tem que ter origem criminal, não é isso? Se você cometer um crime, você causou um dano maior do que você é capaz financeiramente, você tem que compensar, né? Não era por 7 anos. Inclusive, o brinco, inclusive, que é uma coisa muito comum hoje em dia, era o sinal público do Antigo Testamento quando você fazia os 7 anos de escravidão e você ia perante um escravo e admitia que você queria continuar escravo indefinidamente, botava o brinco, não é isso? Nessa origem de sinais que a mulher usa hoje em dia ou não? Sim, sim. É isso. A escravidão no Antigo Testamento era normalmente por dívida ou criminal. Inclusive, tem várias passagens. Tem, inclusive, quando Jesus critica a escravidão, não é instituto, isso é hipocrisia. Porque o cara não perdoou a dívida. A dívida dele foi perdoada, mas a dívida menor do outro ele não perdoou, né? Você tá criando. Você tem noção de que você tá criando uma polêmica maior ainda, né? Não, mas a escravidão que tinha no Brasil, em sua maioria, existia uma escravidão por dívida aqui, existia escravidão criminal, que também foram extintas com a Lei Áurea. A Lei Áurea não, foram extintas com a Lei do Ventre Livre. Sim. Eu não sou contra a escravidão criminal, não. Eu acredito, inclusive, que pena de cadeia é satânica. É satânica, ninguém ganha nada botando um cara lá pra pegar AIDS e espalhar, aprender tudo que não presta naquele lugar ali. Aquilo ali não tem nenhuma previsão bíblica. Cadeia tem previsão bíblica? Você pegar um cara, ficar botando um cara pra ser piorado moralmente em um lugar que quem controla é o crime. Quem controla ali a legalidade é o crime. Bancado por nós. Aquela cadeia ali melhora ou piora a pessoa que entra ali? O cara que matou seu pai, você, filho, que matou o ganha-pão de sua família, resolve alguma coisa pra sua família esse cara ir pra cadeia? Não. Vai gerar alguma renda pra sua família esse cara ir pra cadeia? Resolve porra nenhuma, isso é satânico. Pelo contrário, gera um custo, né, pra todo mundo. Não, eu sou contra a escravidão por conquista, eu sou contra a escravidão por nascimento. Se você reconhecer o PNA como regra suprema, o libertarianismo não tolera escravidão. Agora, se você realmente reconhecer a lei de Deus, a lei do Antigo Testamento, você não pode negar que está na lei de Deus, estava na lei do livro de Samuel, estava na lei do Juízes, estava na lei do Deuteronômio, estava na lei de milhares de anos, não é isso? A escravidão criminal. O cara matar o pai de família, ele ser obrigado a pagar de um jeito ou de outro, não é isso? Agora, essa escravidão era por tempo determinado, não existia por nascimento e não é por conquista, não é isso? Agora, por mais que você explique tudo isso, todas as vezes que você traz algum assunto polêmico, você explica muito bem explicado, né? Tem coisas que ficam inquestionáveis. O negro tá há 20 anos dizendo que não tem nada pra comemorar no dia da Lei Áurea, não é isso? Agora, eles dizem que não tem nada pra comemorar porque realmente a escravidão não acabou. E eu concordo com eles. Se quem criou a escravidão não foi o Estado pode acabar com a escravidão? A maioria das pessoas são livres ou escravos pela própria natureza? Escravas. Foi demonstrado por Platão e Aristóteles que a maioria é escrava pela própria natureza. O papel, dizendo você é livre, eu fazer você se comportar como um homem livre? Sim ou não? A Lei Áurea, de fato, libertou alguém? Não. Ele deu condições a alguém de fazer alguma coisa? O que ele fez foi revogar a propriedade do proprietário de escravo. Piorou a vida de alguns, inclusive. Não, piorou a vida da maioria das pessoas do país. Os caras que tinham escravos passaram a ver a República como uma esperança, a monarquia como uma ameaça. A gente foi ver a República, que o próprio pai da República, o Rui Barbosa, dizia que era 100 vezes mais corrupto do que o Império, né?
O patrono da República dizia que essa merda... Ele tem lá, né? O Rui Barbosa foi uma chaga pro Brasil, porque a República foi dezenas de vezes mais corrupta do que o Império, não é isso que tem escrito dele? Pois é. Quem tá dizendo que... Quem diz que a abolição destruiu o Império não sou eu, é a princesa, não é isso? É a princesa que diz que revogaria 100 vezes. E quem disse que a República foi uma chaga pro Brasil não sou eu, foi o Barbosa, que foi o patrono, inclusive alguém que trabalhou por décadas para isso, não é isso? Isso é um fato. O fato é que se a Lei Áurea não tivesse 3 artigos, tivesse uma cacetada de artigos, como a Lei do Ventre Livre dizia fundos para onde essas pessoas iam, para onde ia o guri, quem ia pagar por a educação deles. Né? Isso, tipo, existia uma série de normas, inclusive de reintegrando o cara na sociedade e tal. E qual era? Que instituição foi criada pela Lei Áurea? Essas pessoas vão para onde? O Brasil até hoje, a maior parte das terras não é utilizada. Por que não deu, porra? 5 hectares para cada escravo e 5 hectares para cada escravo que foi libertado por senhor? Foi vendido como uma liberdade, mas de fato o que aconteceu não... Pra você... Criou as favelas. Os caras sem ter pra onde ir, vai pra onde? Os cortiços do século XIX viraram as favelas. É como é hoje, né? Se vende uma coisa e na prática é outra coisa, né? Se vendeu como liberdade... A verdadeira Lei Áurea é o Bitcoin, velho. Ninguém pode ser libertado pelos outros, não. A salvação é individual. Só quem pode libertar você é você mesmo. Eu tenho como te libertar? Eu tenho como salvar você contra a sua vontade? Não. Não, nem financeiramente, nem espiritual. Eu tenho como fazer você parar de comer porcaria, usar droga se você não quiser? Ninguém... Não, eu já não uso droga, eu já não uso. Droga eu já não... É isso, não é muito comigo, não. Mas você concorda comigo? Claro, que você não tem como ajudar? Em nenhum aspecto. Você não tem como dar nada porque a pessoa não estiver aberta a receber. Sim. E é a mesma coisa que eu digo em todos os podcasts, velho. É sempre a mesma coisa. De uma salvação individual. O governo não tem como dar nada a você que não tire de outra pessoa, que tire 3 vezes mais de você, não é isso? A Lei Áurea libertou alguém de fato? Não. Foi muito bom pro Brasil. Tipo, 20, 30% do patrimônio do país ser revogado de um dia pro outro. Tipo, no colateral de empréstimo, a zorra toda, né? E sumiu. Os caras que tinham alguém que tinha a obrigação de dar casa e comida pra eles, de repente, diz, ó, velho, se pique, não é isso? Você não é mais nada meu ou não? É. O cara que nunca saiu da fazenda, não sabe ler, escrever, não sabe porra nenhuma. Tirou a responsabilidade, tirou a liberdade. E até agora, hoje, nesse instante, tem quase 25 hectares pra cada brasileiro. É uma área da porra, são 25 campos de futebol. E a maior parte da área desse país é ociosa. E a maior parte que é usada é subutilizada. Pasto mesmo é um negócio que às vezes tem um vaqueiro pra 200 hectares, não é isso? Sim. No Brasil podia ter 10 vezes mais gente trabalhando na terra. Cadê? A maior parte das terras nesse país são públicas ou privadas? É pública. Até agora, hoje, se você considerar reserva indígena, reserva ambiental, não sei o que lá, e as áreas do governo, até hoje a maioria das terras não são privadas. Isso, inclusive, se tivesse dado 5 hectares para cada escravo e 5 hectares para cada escravo liberto pro escravo e 5 hectares pro cara que perdeu o escravo, bicho, quantos milhares de hectares não teria mais na mão de privados hoje, né? Sim, sim. Pô, talvez nem existisse a maior parte das favelas hoje do Brasil. Se esse cara tivesse recebido uma terra, velho, a titulação vai ser na primeira geração que nascer aí. Acabou, não é isso? Nessa de nunca lá, né? Como foi dos Estados Unidos. O cara tinha que morar 20 anos, um negócio assim, né? Na lei de terras, né? Eu vou fazer uma outra pergunta. Não tem tanto a ver com o que você está falando, mas você vai relacionar. Eu disse agora que foi um grande erro, mas lá no Três Irmãos eu nem disse que a Lei Áurea foi um grande erro. Eu disse, você já ouviu alguém dizer que a Lei Áurea pode ter sido um erro, não é isso? Mas eu nem disse que foi, não é isso? Eu nem disse que foi. Agora que eu disse que foi mal feita, que teria alternativas melhores, não é isso? Mas a matéria que vai vender mais é assim, Renato 38 diz que é a favor da escravidão. Essa aí, meu irmão, é muito mais interessante, né? A escravidão criminal e bíblica. Quem é que vai ser contra a escravidão que tinha no Antigo Testamento? Jesus veio revogar a lei. Tudo que ele revogou foi expressamente, não é isso? Ele revogou cortar o pinto. Não é isso? Estão dizendo que batizar, quem foi que falou que revogou ele? Quem revogou o negócio de comer camarão? Proibição de comer camarão, porco, Jesus revogou expressamente? Várias vezes o que for colocado à sua frente você vai comer, não é isso? O que te leva pro inferno é o que sai da boca, não é o que entra, não é isso? Revogou ou não revogou comer camarão? Tá liberado ou não? Os adventistas não concordam comigo, não é isso? Ou não? Tem um monte que não concordam comigo, né? Hein? Ou não? Hein? Mas a maioria da galera acha que ele revogou o camarão, o porco, não é isso? Cortar o pinto. Ela tá cortando, fazendo circuncisão? O anel de carne, você tá entregando o anel de carne a Deus? Não, agora a nossa aliança é a nova, é a do batismo, não é isso? Ou não? Bem mais fácil, né? Ou não? O que ele mudou foi mudando expressamente. O sábado, ele trabalhou, performou milagres no sábado? Sim ou não? Pois é, tudo que ele veio revogar do Antigo Testamento, ele revogou expressamente com palavras e atos, não é isso? Sim. Ele revogou... Se você tá dizendo... É isso, ele revogou esse negócio de escravidão criminal. Inclusive, quando ele critica o cara que escravizou por dívida, ele não
critica o fato de ter escravizado por dívida, mas a hipocrisia dele não ter perdoado uma dívida menor com a mesma causa da dele, que era maior e foi perdoada, não é isso?